Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Como diz aqui o Google Meet, gravando, e a nossa imagem está bem melhor, o som também, porque já estamos no 5G. Né? E esse é o último encontro do módulo Mundo do Direito Econômico do Mundo, ou Mundos do Direito Econômico do Mundo, no PPGCJ da UFPB, Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Muito bem, jovens. Para esse último encontro, ficamos com o eixo, ou Mundo 4. Eu vou colocar aqui no chat. A nossa ideia é, portanto, esta que agora aqui está. Muito bem. Nesse último encontro, é uma ideia, a ideia é aqui debater, não enviamos texto para uma leitura, porque havíamos indicado 3 séries que envolvem as temáticas desse quarto eixo, uma série denominada Dinheiro Fácil, outra denominada Startup e uma terceira denominada de 000. Né? Na minha interpretação, essa última 000, de autor, inspirada no livro do jornalista Roberto Saviano, né? Persona non grata alle organizzazioni criminose del tipo mafioso, in Italia e il mundo, né? Um grande jornalista italiano. Minha preferência por essa, porque ela representa um realismo da sociologia econômica ocidental, né? Dinheiro Fácil tem alguma coisa de realismo, Startup também tem muita coisa de realismo, mas 000 é uma experiência narrada por Roberto Saviano do que ele conhece das organizações criminosas, as informações que ele tem, já que quando bem jovem, na região da Campania, no sul da Itália, em Nápoles, na região de Nápoles, participou, como diz o italiano, quando ragazzino, ou como diz os portugueses, como puto, né? O puto, né? Participou desse mundo das organizações criminosas, mas decidiu ir para a universidade estudar jornalismo e não se tornar um boss, como outros amigos seus se tornaram boss. Tem uma produção voltada à ideia da organização criminosa, tem sua cabeça a prêmio pelas organizações criminosas, né? Não dorme 2 noites no mesmo local. Aquela instituição pensada e inventada por Giovanni Falcone, denominada de Procuradoria Antimáfia, faz a sua segurança 24 horas. Né? Inclusive, o Serviço Secreto de Israel já ofereceu para ele ir para Israel para ficar sob segurança do Mossad, mas ele não aceitou, disse que não sai da Itália, e se chegar o dia de ser assassinado, vai ser, e ponto final. O que lhe importa é o trabalho que realiza, as escolhas que fez na vida. Né? Tem uma entrevista dele muito interessante num programa italiano chamado da Rai, que esse programa é sempre aos domingos, em horário nobre, chamado Que Tempo Que Fa. Eu vou dar uma olhada, se eu encontrar, envio lá no grupo para vocês. Deixa eu anotar aqui também. Que Tempo Que Fa. Que Tempo Que Fa. Reputo que ela é a mais interessante. Diz aqui, Yanara, estou assistindo e gostando bastante da 000. Ele tem o livro dele, que eu já mostrei aqui, esse livro de autoria de Saviano, A Economia Italiana Salva pelas Organizações Criminosas. É interessantíssimo. É um livreto, tem 20 e poucas páginas, não é isso, Luciano Nascimento? Deixa eu verificar aqui. Não, tem 42 páginas, e esse é Roberto Saviano. Nesse livro aqui, tem uma passagem, o livreto é muito interessante, mas tem uma passagem que é mais interessante de todas, que é a estética, a estética da democracia ocidental.
porque ele tem acesso aqui a uma interceptação telefônica em que o chefe da organização criminosa, il capo da organização criminosa, telefona para um colaborador, né, e pergunta: fulano, como é que foi o resultado da eleição? Era uma eleição em Nápoles, né? E na Itália era eleição para o Senado. Assim, como foi o resultado da eleição? Ele disse assim: chefe, nós tivemos 700.022 votos. E o chefe da organização, então, pergunta ao colaborador, ao homo de honore, assim: e de onde vieram esses 22 votos? Ou seja, eles tinham controle sobre 700 mil votos. E aí o chefe diz: você tem 48 horas para identificar de onde vieram esses 22 votos. E o colaborador, então, diz: está certo. E 48 horas depois o chefe liga e diz: então, como é que ficou a questão? E ele diz: tudo resolvido, chefe. Já fizemos o cadastro de todo mundo, todos os 22 já foram remunerados, já temos, portanto, no nosso banco de dados aqui todas as informações dos eleitores. Na próxima eleição não acontecerá mais isso. Note a que nível nós chegamos, né, na democracia representativa liberal ocidental. Esse é um ponto interessante que tem aqui de uma interceptação telefônica. Mas sobre isso a gente fala no final. Então, vamos lá para o nosso programa de hoje, nesse último encontro. A ideia nesse último encontro, desse mundo 4, ou eixo 4, é as conexões, né, ou as interdependências entre ideias de sociedade, Estado, direito, economia e crime. Pelos paradigmas que o mundo ocidental, através do direito, criou. O primeiro deles, denominado de direito econômico, como nós já passamos no mundo 3 ou no eixo 3, a origem do direito econômico, o desenvolvimento do direito econômico, né, que dá um salto para a ideia do direito penal econômico. E esse direito penal econômico, do ponto de vista normativo, da sua estrutura dogmática, né, ele surge, né, nas suas primeiras, digamos assim, iniciativas, nas suas primeiras construções, no direito penal alemão, no dualismo cognitivo e linguístico, né, da interpretação ou da observação daquilo que era chamado pelos alemães de direito administrativo penal. E por que direito administrativo penal? Porque os alemães interpretavam como infrações de conteúdo que, do ponto de vista da ofensividade e da lesividade penais, não apresentavam uma estrutura que pudesse o levar à ideia ou ao mundo da judicialização. E, portanto, ficariam ali no campo do que os alemães denominaram de direito administrativo penal, que depois os espanhóis vão chamar de direito sancionador, né? E que, no direito português, autores como Eduardo Correia, mestre de Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, e esses dois últimos, né, vão chamar de direito da organização social, através de um decreto dos anos 80, em que mantém, seja no direito alemão, seja no direito espanhol ou no direito português, mantém essa fenomenologia como infração penal e, portanto, no campo da ideia da administrativização e não da judicialização. Um embate que no Brasil vai ser extremamente fervoroso até os anos 90, e que até nos dias de hoje, por exemplo, autores como Miguel Reale Júnior se posicionam pela ideia da administrativização penal dessas condutas e não da judicialização penal dessas condutas, digamos assim, né? Porque interpretam que são condutas carecedoras de ofensividade e lesividade a bens jurídicos, ou até mesmo à luz da teoria do bem jurídico, esse pensamento ele careceria de uma outra organização ou de uma outra sistematicidade do ponto de vista de apontar como um bem jurídico irrenunciável a ideia de sociedade, de Estado e de direito, e da própria economia, né? Então, a origem do direito penal econômico, ela é uma origem em que nós não identificamos uma parte geral, né? É verdade que nos últimos anos, no Brasil, por exemplo, um autor do Rio Grande do Sul, conhecido como Andrei Schmidt,
da denominada Escola do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, daquele grupo de César Roberto Bittencourt, Fábio Roberto Dávila e outros autores, concluiu uma tese de doutorado, um trabalho doutoral em Coimbra, que é exatamente a proposta de uma parte geral para o direito penal econômico, que seria uma parte principiológica para o que nós chamamos hoje de direito penal econômico, o que chamamos hoje de crimes contra as finanças do Estado, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o sistema tributário, crimes contra a ordem econômica, relações de consumidor, crimes contra o meio ambiente, tudo isso ficando como uma parte especial do direito penal econômico, uma parte puramente normativa, dogmática, e André Schmitt, ele propõe, portanto, uma parte geral, uma organização do direito penal econômico a partir de uma parte geral de uma ideia principiológica. Essa ideia do direito penal econômico, ou essa expressão direito penal econômico, que não existia, digamos, até os anos 20, eu diria até os anos 30 ou os anos 40, essa expressão direito penal econômico, ela não aparece no direito alemão, ela não aparece no direito espanhol, ela não aparece no direito português, ela vai aparecer fundamentalmente a partir dos anos 50, né, no direito alemão, com um autor que até os anos 90 ele foi considerado um dos principais autores em matéria de criminalidade econômica. Eu me refiro ao professor Klaus Tiedemann, foi diretor do Max Planck em Freiburg, do Max Planck Strafrecht de Freiburg, de Direito Penal Internacional. Depois, o seu discípulo assumiu a sua função, me refiro ao professor Ulrich Seiber, inclusive tive a oportunidade de ficar sob a orientação de Seiber durante 6 meses no Max Planck, entre os anos de 2005 e 2006, e depois trabalhar com o professor Hans-Georg Albrecht, no ano seguinte, durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos isso. Tiedemann é um dos primeiros a inaugurar a expressão direito penal econômico para essa criminalidade contra a ordem tributária, sistema financeiro, relações econômicas, meio ambiente, etc. Depois ela vai aparecer no direito espanhol com autores como Miguel Baggio Fernandes, como a professora Silvina Bacigalupo, filha de Henrique Bacigalupo, né? A professora, inclusive, tem um trabalho interessantíssimo dela, que não é exatamente em direito penal econômico, de Silvina Bacigalupo, mas é um trabalho sobre as cartas eugênicas de Edmundo Mesger para o Führer, na Alemanha. Ele era o intelectual do Führer, de Hitler, e ele que escrevia as cartas para Hitler sobre os projetos eugênicos na sociedade alemã do Terceiro Reich. E Silvina Bacigalupo conseguiu documentos e escreveu uma obra interessante sobre esse tema, mas ela é uma autora, por exemplo, de uma expressão que no direito brasileiro vai tomar conta da ideia do direito penal econômico, que é o direito penal econômico como direito penal da empresa, né? Esse é um dos grandes trabalhos de Silvina Bacigalupo no direito penal econômico espanhol. E depois, no direito português, com Jorge de Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade e José Francisco de Faria Costa, né, numa coleção, eu acho que são em 3 ou 4 volumes, denominada de Direito Penal Econômico, estudos de parte geral e parte especial, pelo Instituto de Direito Penal Econômico da Universidade de Coimbra, fundado por Figueiredo Dias, Costa Andrade, Faria Costa e outros autores. Então, essa expressão direito penal econômico, ela toma conta, digamos assim, do discurso. Aliás, ela divide com essa outra expressão, que é o direito penal da empresa, o direito penal econômico como direito penal da empresa. No Brasil, isso vai ter uma discussão fervorosa, no sentido de que, se o direito penal econômico é um direito penal da empresa, nós teríamos um problema até, digamos assim, até 1998, nós teríamos um problema, já que o direito penal brasileiro seria um direito penal fundamentalmente da pessoa física, ele seria um direito penal da subjetividade, do dolo, né? E à luz do que escrevera Franz von Liszt, lá no seu Strafrecht Allgemein, de 1890, o direito penal seria um direito penal das ações da pessoa física e não da pessoa jurídica, né? E aí a doutrina brasileira se divide nesse campo até 1998, com a regulamentação do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, quando surge a Lei 9.605 de 98, né, e que traz a responsabilidade
penal da pessoa jurídica, inspirada, inclusive, na reforma do Código Penal francês de 1994, que rompe com a tradição francesa de um direito penal subjetivo, né, e assume a ideia de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, no Brasil, você teria autores favoráveis e contra. Autores favoráveis, como a Procuradora da República em São Paulo, Domitila Lima de Carvalho, que, inclusive, defende uma tese na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Maurício Antônio Ribeiro Lopes, também, do Largo de São Francisco. E você teria, de outro lado, uma série de autores que não são favoráveis, como Miguel Reale Júnior não é favorável à responsabilidade penal da pessoa jurídica. A ideia de direito penal econômico no Brasil ela é antiga, em termos do próprio nascimento do direito penal econômico, digamos assim, porque ela vem desde os anos 50, com autores como Roberto Lira, né, que escreveu sobre direito penal econômico. Na Universidade Federal da Bahia, na UFPA, nós temos Gerson Pereira dos Santos, que é um dos primeiros autores, inclusive vai escrever um livro sobre direito penal econômico. Tem um livro dele aqui, vou pegar aqui. Esse é um dos clássicos do direito penal econômico brasileiro, do professor Gerson Pereira dos Santos, da Universidade Federal da Bahia. Em São Paulo, Manuel Pedro Pimentel, aliás, tem um livro de Manuel Pedro Pimentel, não sei se ele está por aqui também, acho que não. Não está aqui. Manuel Pedro Pimentel, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo nos anos 70, para os anos 80, no governo Laudo Latel, no governo biônico de Laudo Latel. Manuel dizia o seguinte, isso era 1978, 1979, ele foi professor do Largo de São Francisco, quando eu cheguei nos anos 90 ele já era aposentado, não dava aula, mas no seu livro, entre 77 e 80, denominado de Direito Penal Econômico, ele dizia o seguinte, Manuel Pedro Pimentel afirmava que nós estávamos assistindo, com o desenvolvimento da economia capitalista, uma forma de criminalidade que ela era muito mais danosa, muito mais ofensiva, muito mais lesiva ao extrato social do que a criminalidade tradicional, aquela que nós identificávamos como homicídio, furto, roubo, estupro, etc. Ele dizia, é a criminalidade econômica, porque ela é de difícil configuração de parte geral e de uma técnica legislativa muito deficitária para a ideia da construção tipológica, né, e a identificação do bem jurídico. Mais do que isso, dizia Manuel Pedro Pimentel, entre 1977 e 1980, que nós estávamos, e que depois Miguel Reale Júnior vai, de alguma forma, reproduzir isso, não copiar, estou dizendo isso, não estou dizendo, Miguel Reale Júnior vai observar essa lição de Manuel Pedro Pimentel e, digamos assim, vai ampliá-la no sentido simbólico, né? Quando Manuel Pedro Pimentel dizia que nós estávamos utilizando um pensamento de uma criminalidade clássica liberal para uma criminalidade econômica em que as estruturas eram totalmente distintas, que, portanto, aquilo não teria sentido algum e que, portanto, uma política, né, uma política jurídica ou uma política criminal econômica, ela não teria sentido porque nós estaríamos usando um mundo em outro, no qual o outro tem uma estrutura totalmente diferente. A expressão que Miguel Reale Júnior vai utilizar depois é a expressão Frankenstein, que nós estávamos assistindo à construção de um Frankenstein. Ou seja, nós não tínhamos parte geral, só tínhamos legislação, não tínhamos principiologia, só tínhamos dogmática, e que, portanto, aquilo não poderia configurar como uma teoria do direito penal econômico no Brasil. E que, por isso mesmo, esse era um dos motivos, aliado à ideia do bem jurídico, que ele, Miguel Reale Júnior, se posicionava pela administrativização dessas condutas e não pela judicialização das mesmas. E a sua posição é, até hoje, assim. Nesse mundo da economia e desse direito penal econômico, você tem, né, o surgimento das organizações criminosas, mas antes de tratarmos sobre isso, nós não podemos esquecer a contribuição na sociologia criminal e na criminologia americanas, né, de Edwin Sutherland,
quando ele inventa, e ali sim, a partir da sociologia criminal e da criminologia americana, é que essa expressão direito penal econômico ela começa a ser melhormente trabalhada, digamos assim, ou trabalhada sistematicamente, digamos assim. Quando Sutherland ele inventa um sujeito, ele, na verdade, Sutherland é o autor, na nossa interpretação, é o autor que inventa o sujeito ativo do delito econômico, o sujeito ativo do direito penal econômico, né? Quando ele escreve White Collar Crime, a teoria do delinquente do colarinho branco ou a teoria do delito do colarinho branco, né? E depois com a afirmação da teoria da diferenciação social, em que ele mostra que essas são pessoas que cometem delitos e que elas não fazem parte daquilo que Alessandro Barata, nos anos 70, chamou, na escola crítica italiana, de a clientela do direito penal, né? Portanto, o sujeito ativo do delito que Edwin Sutherland vai identificar, ele não faz parte do mundo do direito penal, que é o executivo, o que é o que hoje é uma palavra muito interessante na semântica da economia capitalista, chama de CEO, né? O CEO, tal. Inclusive, essa madrugada, já que eu não conseguia dormir, né, por causa dos meus problemas psíquicos, né? Álvaro tem problemas gástricos e não consegue dormir, eu tenho problemas psíquicos desde que nasci. Tem os dois também? Então você está mais fodido do que eu. Eu não conseguia dormir e assisti um filme, alguma coisa do mal, com Anthony Hopkins, com Al Pacino, tal. Por causa, está aqui, deixa eu puxar ele aqui. Ele está aqui, aquele Benedito. Tá aqui. Sim, o nome do filme é Má Conduta, está aqui pelo YouTube, chama Má Conduta, que é o caso muito parecido com essa empresa aí da pandemia no Brasil, no caso de uma empresa, de um laboratório americano, né, que fabrica determinados medicamentos e que eles não funcionam, e ocasionou a morte de 268 pessoas na realidade americana. E um advogado doido para ganhar o mundo das celebridades e ficar rico assim, né, no capitalismo e tal. Enfim, não vou dar o spoiler, mas depois eu deixo o link lá no grupo de vocês. Ora, Sutherland inventa um sujeito ativo. Veja o paradoxo da linguagem aqui. A escola crítica italiana, com Alessandro Barata e outros, procuram, digamos assim, minimizar o campo da intervenção penal, né, e eliminar algumas figuras que são sujeitos ativos do delito. A sociologia americana e a criminologia americana dos anos 30, 40 e 50, com Sutherland principalmente, procura criar sujeitos ativos para o delito, portanto, para haver a intervenção penal. A escola crítica italiana é pela não intervenção penal, a escola crítica americana é pela intervenção penal, digamos assim. E a partir de Sutherland, nos anos 40, quando ele publica o seu livro Criminologia, né, e que lá está a tese do White Collar Crime, né, a teoria do sujeito ativo do colarinho branco, do delinquente do colarinho branco, não gosto dessa expressão, mas enfim. Você tem essa expressão direito penal econômica voltada para estudos sistemáticos, né, em que hoje nós chamamos de direito penal econômico todos esses campos fenomênicos, seja economia, tributação, meio ambiente, sistemas fiscais, etc., etc. Ora, nesse mundo aparecem a denominada economia das organizações criminosas. Por quê? Porque para os chefes de organizações criminosas, para os capos de organização criminosa, eles não estão cometendo delitos, assim como para os CEOs, né? Eles não cometem delitos, fazem parte do mundo do business, ou seja, fazem parte da sua natureza funcional, da sua natureza de ofício, da sua natureza do mistério. Ou seja, faz parte, essas condutas, elas representam não apenas a estrutura, mas a estética própria desse mundo econômico do qual eles fazem parte, do qual eles são membros inquebrantáveis, digamos assim. Diga, Demetrio. Sobre isso aí, a série Startup, eu acho que eu já estou perto do fim da terceira temporada já. A outra
A Dinheiro Fácil eu já achei. Eu não achei, de fato, a 000. Mas, bem sobre isso aí, tem um episódio dos últimos que eu vi que é muito interessante. Que, obviamente, na conjuntura, né, da série, né, que é a história da criação da moeda, né, seria concorrente do Bitcoin, a que eles chamam de Gamecoin, né, e que reúne aí, para começar, né, o dinheiro de banco, dinheiro de um banqueiro, quer dizer, do filho de um banqueiro fraudulento, dinheiro de tráfico de droga, né? E a menina, que é a Izzy lá, que é a programadora, né? Que é quem inventa a coisa toda. E eles têm um episódio assim em que, depois de idas e vindas, né? Porque eles, enfim, são hackeados também, e, enfim, a galera entra e toma o dinheiro deles, enfim, essas reviravoltas todas que a série dá. Eles vão ficando mais agressivos também, e em uma delas eles resolvem fazer uma coisa, não vou me lembrar exatamente o que é agora, mas seria uma atuação bem ilegal, do tipo de invadir um servidor, sei lá, ou um programa, uma página como um Facebook da vida, ou um Instagram da vida, para pegar os dados das pessoas, enfim, e alguém diz assim, mas isso aí é ilegal. Aí ela diz assim, só é ilegal se pegarem você. Se não pegar, não é ilegal. Exatamente. E é bem isso mesmo, porque a gente tem essa impressão de que, né, ninguém é a Lady Gaga, não, mas fica só no shallow, né? No shallow. Só na superfície. E o que tem acontecido, que está nessas profundezas dessas várias internets, Darknet, Aracnet, que é o que eles inventam também, está muito longe do Estado conseguir alcançar. Né? Se é o objetivo, muitas vezes, como a gente tem visto, e é o que eu pesquiso, essa coisa do capitalismo de plataforma e da uberização, se essas, obviamente, estão no plano em que a gente consegue ver, e elas já têm como um dos grandes impulsos fugir da legislação trabalhista, fugir da legislação tributária, né? Essas outras que estão muito mais profundas, para além delas, elas ficam muito longe da legislação penal, por exemplo. Né? Então, e o que dirá de legislação tributária e trabalhista? Essas aí aqui, não, nem estamos falando em outra coisa, que está muito longe de estar na superfície visível. Né? Mas é bem isso, se ninguém pegar, não é legal. Se ninguém pegar, não é legal. Veja, o fenômeno das organizações criminosas, primeiro que ele é um dado sociológico e histórico. São famílias, né? A partir de uma linguagem. Por exemplo, um dos livros, por exemplo, temos um dicionário italiano do século XIX que registra a ideia de famílias mafiosas no século XIII, na Europa. Tem um dicionário, estou tentando lembrar o nome aqui do autor do dicionário, que ele faz uma pesquisa vastíssima, né, e mostra etimologicamente como, do ponto de vista da linguagem, essa fenomenologia foi sendo construída. Porque o fenômeno nasce na Europa ibérica, né, no sul, e a palavra, do que hoje nós temos a ideia do que é ser um mafioso, né, a palavra ela é árabe, segundo esse dicionário italiano, ela se chama mahafati. Né? A palavra mahafati, em árabe, é proteção. Né? Depois ela evolui para um dialeto siciliano, pelos pequenos paizinhos, pequeno paizinho é redundância, os paizinhos, como Corleone e outros, no dialeto siciliano, ela vai aparecer como mafia, M-A espaço fia. E mafia, em dialeto siciliano, é família. E máfia, depois que se junta no italiano, também é família. Por isso que os italianos eles criaram um tipo próprio de organização criminosa que eles chamam de tipo mafioso. Né? Nós temos o Tratado de Palermo, a Convenção ONU de Palermo, que o Brasil participou da construção do texto, né?
O Brasil ocupou o grupo de trabalho de número 11. Inclusive, salvo engano, quem foi o coordenador que levou os notáveis do Brasil para Palermo para ficar um tempo lá, junto com todas as outras comitivas, foi o ex-governador da Bahia, Valdir Pires, né? E o Brasil ocupa esse grupo de número 11 e contribui com o corpo do Tratado Internacional denominado de Convenção ONU de Palermo, Convenção sobre a Criminalidade Organizada Transnacional. E aqui, nesse ponto, é preciso fazer uma diferenciação. A Itália ela tem uma fenomenologia jurídica denominada de organização criminosa do tipo mafioso, né? Porque todas as organizações criminosas na Itália são do tipo mafioso. Então, eles têm o artigo 41 bis e o artigo... o 41 bis e o 641, ambos que tratam sobre a associação com organização criminosa do tipo mafioso ou a associação com a máfia. Esse é o tipo penal que existe no ordenamento jurídico italiano. E por quê? Porque todas são famílias, né? Você tem na Sicília a Cosa Nostra, né? Que nasce num paizinho, que é Corleone, mas se desenvolve na capital, em Palermo, né? Você tem na região de Reggio Calabria uma organização denominada de 'Ndrangheta, que a sua tradução 'Ndrangheta é Terra de Homens Fortes, que é Reggio Calabria, né? Você tem na Campanha, a região de Nápoles, a Camorra, né? Quem nunca assistiu ou não leu, também é um livro de Saviano chamado Gomorra, né? Que inclusive concorreu ao Oscar de filme estrangeiro, retrata bem essa fenomenologia. E você tem na Puglia, na cidade de Lecce, que é a capital da Puglia, onde fica a Universidade do Salento, que tem o nome mais fantástico de todos na minha interpretação, né? Que é a denominada Sacra Corona Unita, Sagrada Família Unida, né? Então, você tem essas 4 grandes organizações. E, por isso, a Itália, depois do que aconteceu entre 1978 e 1992, né, a Itália decide criar um tipo penal de organização criminosa mafiosa, né, que tem só no ordenamento italiano. A Convenção de Palermo trata de organização criminosa transnacional e, no Brasil, nós temos, a partir do início dos anos 90, com a Lei 9.034 de 95, a primeira formulação, né, mas que não trazia a descrição taxativa do que é organização criminosa, né? No artigo 1º da Lei 9.034 de 95, você tinha bando ou quadrilha, associação criminosa e organização criminosa. Bando ou quadrilha estava lá no 288 do Código Penal, associação criminosa estava lá na Lei de Tóxico, né, na 6367 de 76, mas organização criminosa nós não tínhamos uma descrição normativa do modus operandi. E, portanto, autores como Luiz Flávio Gomes foram os primeiros, Luiz Flávio Gomes, Damásio Evangelista de Jesus, Luiz Regis Prados e outros autores, a sustentar a ideia de inconstitucionalidade do artigo 1º, porque o legislador está obrigado a cumprir o princípio da taxatividade e, portanto, descrever o que é organização criminosa, né? Diga aí, Anara. Professor, tem relação com a sua fala. Eu li um artigo bem interessante exatamente sobre essa... Deixa eu tirar a mãozinha. Sobre essa questão aí desses crimes, digamos assim, o direito penal econômico. E a minha pesquisa está relacionada à corrupção. E é exatamente a racionalidade do crime de corrupção. É um artigo bem interessante de Cristina Pinotti, que ela até é uma italiana que se dedica, enfim, ao estudo da criminalidade, né, da corrupção, especificamente. E ela cita o Gary Becker, um estadunidense economista, sim, né, que ele transformou tudo em economia. E uns trechos que ela destaca, eu até tentei ter acesso a esse livro, eu não consegui, assim, eu não sei se alguma biblioteca específica tem, mas é bem interessante. Ele faz uma análise do crime de corrupção, né? Ele transforma tudo com balizadores econômicos e ele mostra que é um crime racional, né? Que há esses crimes porque são cometidos em grande escala, porque é o custo-benefício, né? A otimização. Então, vale a pena arriscar, né? Isso tem muito a ver com as organizações criminosas, enfim, com a assunção dos riscos, né? Então, como o Demetrio estava falando,
Enquanto ninguém souber, não é ilegal, não é crime. Até se tiver alguma coisa relacionada a isso, ver se o senhor já tiver visto, tiver tido acesso a esse livro, eu gostaria muito de ler, porque eu já pesquisei e não encontrei ele. Pronto, então, coloque lá no grupo a referência, que eu vejo com os amigos italianos se eles conseguem um exemplar ou alguma coisa digital, um e-book, alguma coisa assim, se tem. Ele assim, escreveu há muito tempo, né? Às vezes eu encontro até um trecho ou outro, assim, encontrei na internet, mas biblioteca realmente eu não consegui. É bem interessante, assim, ela destaca uma parte, né? Ele faz a análise da corrupção, a análise realmente econômica. Ele mostra que é um crime racional. Ele faz os cálculos e mostra que é um crime racional. Eu escrevi sobre isso. Eu costumo chamar o sujeito ativo do delito econômico de o homo estratégicos. Isso. Porque ele usa fundamentalmente a cognição para fugir do modus operandi traduzido na norma e consegue, porque a norma Gary Becker. Becker é muito conhecido no meio da ideia dos delitos econômicos, economia e crime, economia e sociedade e tal. É um grande autor americano, sem dúvida alguma. Esse sujeito ativo do delito, ele utiliza-se de ações, primeiro porque ele conhece a norma, ele conhece a descrição normativa, dogmática, ele conhece o pensamento dos tribunais. Se ele não conhece, o que é que ele faz? Ele procura consultoria, né, para que alguém lhe informe como é. Olha, no campo financeiro, nos crimes contra... Por exemplo, tem um camarada aqui no Brasil que ele cometeu um crime financeiro no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E outro dia ele estava fazendo reunião com o ex-presidente da República, Michel Temer. Né? Seu nome é Najinarras. Esse cara cometeu uma das maiores fraudes na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, de todos os tempos da economia brasileira. E outro dia ele estava fazendo jantar para um ex-presidente da República, e não era só para o ex-presidente da República, não, era para muita gente que está aí e tal, entendeu? A expressão está naquilo que você falou, o custo-benefício. Né? Esse pessoal trabalha com a cognição. Nos meus tempos de São Paulo, tem um advogado em São Paulo que advoga vários, mas tem um que é bastante conhecido, advoga muito nessa área, que é Roberto Podival, um dos fundadores do IBCCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em São Paulo, junto com o ex-desembargador Alberto Silva Franco, com o advogado Toron e tantos outros e tal, que fundaram o IBCCRIM. Roberto Podival advoga sempre para esse pessoal que está nesse mundo das condutas econômicas, fiscais, tributárias, de relação de consumo, financeiras, etc. Sem dúvida alguma, o modus operandi é totalmente diferente da criminalidade clássica, né? Eu notei isso, e que para eles não é crime, não é um delito, é uma operacionalidade das suas atividades empresariais, das suas atividades econômicas, das suas atividades profissionais. Quando eu estava em Lecce, terminando a tese com Rafael de Jorge, eu fui morar num paizinho chamado Corigliano de Otranto, que é um paraíso da Puglia, à beira do Adriático, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? E com esse negócio que está lá agora, desse negócio da Itália, aceitando as pessoas comprarem propriedade para ir morar lá por causa da pandemia que devastou, não sei o que. Eu estou fazendo uma pesquisa para ver se tem casa em Otranto. Porque teve gente no Brasil que comprou por €1. Se tiver por €1.000, eu compro. €1.000 eu ainda tenho. Mais do que isso eu não tenho, não. Mas €1.000, que dá em uns 6 mil e poucos reais, eu ainda tenho. E aí eu quero comprar uma casa em Otranto, lá na beira do Adriático, para eu ficar só lá, tomando vinho, comendo pizza e olhando o Adriático, né? E lendo os jornais do Brasil. Quando eu estava lá e conheci um rapaz do supermercado, e ele dizia, pesquisador na universidade, né? Eu digo, brasileiro, né? Eu disse, tá cá, porra. E fizemos amizade, e ele disse, você é pesquisador em matéria de criminalidade organizada, né? Eu disse, sou. Ele disse, você quer fazer uma entrevista com um boss? Eu disse, quero e tal. Eu disse, faço. Eu disse, você conhece? Ele disse, eu conheço vários e tal. Aí ele disse, vou falar com um, depois tu me procura. Eu procurei o rapaz e ele disse, olha, já organizei tudo. Eu disse, certo. Se você quiser, encontra com ele, você me diz o dia e a hora que você pode, você vai para o tal café lá na Praça Central, senta lá, espera que ele vai aparecer. Eu disse, tá certo. Ele disse, só que custa, viu?
Eu disse, custa quanto? Ele disse, custa 200 euros a entrevista. Eu tinha uma bolsa de 1.200, né? Eu fiz os cálculos assim, 200 euros a menos nas minhas finanças aqui. Eu vou deixar de tomar muita cerveja. A cerveja era 1 euro, 200 cervejas, puta que pariu. Mas, enfim, é um trabalho doutoral. Vai valer a pena. Né? E aí eu fui, entrei no café, fiquei lá sentado. O camarada entrou no café com um terno Armani que não tinha um vinco, né? Um Rolex, cabelo no gel, negócio espetacular. Eu disse, porra, quem será esse cara? Ele foi no balcão do café lá, cumprimentou a todos, deu bom dia, salve, buongiorno a tutti, buongiorno, salve, muito simpático e tal. Foi lá, e eu vi que ele pegou um envelope no balcão, né, colocou no bolso do paletó e veio, olhou para mim e disse assim, il ricercatore Luciano Nascimento? Eu digo, sì, piacere, sono fulano di tal. Ok, tal. Sedite. Ok. Queria fazer entrevista, né, tal. Sim. Ok. Aí eu disse, posso gravar a entrevista? Ele, pode gravar. Levei um gravadorzinho na época e tal. Eu disse, pergunta. Ele disse, pergunta, você pode fazer a pergunta que você quiser, desde que não use meu nome, e os nomes que eu lhe disser, você usa iniciais e está tudo bem. Eu disse, ok, podemos começar. Ele disse, primeiro você paga, depois a gente inicia. Eu disse, tá certo. Dei os 200 euros, ele recebeu isso. Pode clicar aí. E aí eu fiz as perguntas, durou uns 30 minutos, fiz perguntas de todas as ordens. E depois, observando, quando ele entrou, lembrando, conversando com o rapaz, ele pegou um envelope lá, o rapaz do supermercado falou assim, aquilo, Luciano, é o pizzo. Eu disse, pizzo? O que é o pizzo? Ele disse, o que os comerciantes pagam para a máfia de proteção do seu estabelecimento. Eu disse, chama pizzo. Isso E aí, só isso era 2007, 2008. Só em 2009, quando eu fui para Palermo como professor visitante, mandado por Rafael de Jorge, né, é que eu vi ter uma ideia do que era o pizzo em Palermo. Porque em Palermo tem uma pizzaria de um senhor que ele colocou um striscione, né, que era um banner, um anúncio assim, não pago il pizzo. E todos os estudantes vão comer na pizzaria dele. Os estudantes vão lá, pedir uma fatia de pizza, tomar uma Nastro Azzurro, que é a cerveja italiana, uma Moretti ou tal, e só comem lá para incentivar, porque ele é o único comerciante de Palermo, segundo as pesquisas, que não paga o pizza. Né? E que não acontece nada com ele. Porque que se você não paga o pizza para uma organização criminosa do tipo mafioso, vai acontecer alguma coisa com o seu estabelecimento, ou vai acontecer alguma coisa com a sua família, ou vai acontecer alguma coisa com você. E aí eu lembrei a cena do envelope no bolso, é que ele também, além de marcar a entrevista comigo e que ia receber, também era o dia de ir buscar o pizza naquele estabelecimento. Para essas pessoas, isso não é crime, né? A Álvaro aqui já colocou, Álvaro, o nome, e a Nara colocou, o nome do livro é Crime and Punishment in Economic Approach. Porque, Álvaro é o hacker do grupo? Eu tô doida para descobrir, Álvaro, esse é o segredo. Direto. Tudo que você quiser. Ele eu tenho 2 livros, viu, para procurar, já me mando. Eu vou mandar uma listinha para você também de uns 25 que eu tenho, que eu preciso. Ele tá na série Startup. Então é ele e um menino que tem no meu grupo do Nupod, lá da Unesp, do interior de São Paulo, de Franca, chamado João Pedro. Você dá o nome do livro para ele, ele arruma. 30 minutos depois, professor, tá lá no WhatsApp do senhor. Pá. Rapaz, tem condição um negócio desse, não. Moleque é miserável, viu? Ave Maria. Enfim, para esses personagens, não é crime, ele não interpreta como crime, faz parte da sua estrutura. Né? Quem aqui assistiu The Godfather, né, do romance de Mario Puzo, pode perfeitamente que é verdade que o cinema americano extrapolou no romantismo daquilo e tudo mais. Mas quando você assiste, por exemplo, eu assim, não sei vocês, mas eu faço aqui uma ideia, mas até posso fazer uma pesquisa aqui com vocês. Mas eu não assisto um filme de máfia sequer para eu torcer para a polícia. Eu torço sempre para o mafioso. Não tenho nenhuma vergonha de afirmar isso. Assisti O Poderoso Chefão. Até, porra, tem um documento. Depois, agora não, porque estamos na aula, mas eu vou colocar lá depois, se eu já não coloquei.
O filme de Paolo Borsellino. E Luciano, a própria série Startup, ela mantém, né, essa coisa da máfia, né? Porque muito estruturalmente, inclusive geograficamente, né, em Miami, sim. Né, apesar da coisa enfim, do foco na coisa da startup, mas o Ronald Dacey, né, que é a família Dacey, né, que é do haitiano, isso. Ela é dona, a família representa, eles são donos do bairro lá em que moram haitianos. O pai da Izzy, né, que ela é cubana, de descendência cubana, né, os pais são cubanos, mas o pai deve o dinheiro à máfia cubana dos Estados Unidos. Né? E o outro policial lá é envolvido com a máfia Rússia. Né? Então, assim, há uma demonstração muito clara de que continua nas organizações assim bem definidas, inclusive geograficamente. Geograficamente, sim, sem dúvida. A ligação histórica da família Kennedy com a Cosa Nostra, a ligação histórica da família Kennedy, de financiamento de campanha da família Kennedy o que os jornalistas chamam de as cinco famílias mafiosas de Nova York, né? Tem um documentário, vou ver se eu encontro esse documentário. Tem história com Frank Sinatra, né? Né? Eu vou ver se eu encontro esse documentário, é de um jornalista ítalo-francês, né? Que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando há o caso de Pearl Harbor, que os americanos decidem entrar na guerra, né? Um general americano que quer ir para a Europa e detonar os nazistas de qualquer jeito, né? O general americano ele pede uma reunião com as 5 famílias mafiosas de Nova York, as 5 famílias italianas, né? As 5 lideranças de famílias italianas. Envolvia a Cosa Nostra, a 'Ndrangheta e a Camorra, essas 3. Mas a Camorra já tinha uma divisão entre a Camorra e a Nova Camorra, então tinha 2 representantes em Nova York. Então eram 5 lideranças. E esse jornalista ele consegue documentos do Pentágono, né, que mostram o contrato, o acordo que o exército americano fez com essas lideranças em Nova York. As 5 lideranças elegem uma liderança que vai ao sul da Itália, né, a Corleone, falar com il capo dei capi, o chefe dos chefes, para dizer assim, olha, nós vamos colaborar com os americanos nessa Segunda Guerra Mundial. E eles querem entrar aqui pela Lampedusa e subindo a Itália aqui e ir encurralando os nazistas, e dar o checkmate. Eu estou aqui representando as 5 lideranças de Nova York. O que é que nós temos que exigir dos americanos para colaborarmos com o tio Sam? E aí il capo dei capi diz para essa liderança, diz, olha, o acordo tem que ser assim. O cara volta, mostra qual será o acordo do general americano, ele admite e assina o acordo e tudo. Sabe qual era o acordo? O acordo é, após os americanos expulsarem os nazistas, vencerem a guerra, né? Após a guerra ser terminada, as primeiras eleições na Itália para síndaco, para prefeito dos municípios, todos os candidatos serão de famílias mafiosas. Todos os candidatos a prefeito serão de famílias mafiosas. Os americanos têm que garantir isso. E os americanos garantem no acordo. E esse foi o acordo. Meu querido. Enfim, essa modalidade ela é de uma danosidade social para alguns e para outros nem tanto, né? Por exemplo, tem um livro também de Roberto Saviano, que ele mostra como a Cosa Nostra, né, conseguiu elaborar um modus operandi para lavar dinheiro na construção do monumento em homenagem às vítimas do World Trade Center, do 11 de setembro. Porque a Prefeitura Municipal de Nova York ela abriu um edital, né, ela publicou um edital à época para angariar fundos para a construção de um grande monumento em homenagem
as vítimas. E a Cosa Nostra interpretou aquilo como um momento de você praticar ali, com doações, isenção fiscal, né, para determinadas atividades das famílias de Nova York, de restaurantes e de outras atividades econômicas, né, através de uma ideia de que no direito tributário ela é uma ideia fantástica, né, que é a ideia do planejamento tributário, da elisão fiscal, né. Eu acho muito engraçado. Por exemplo, os dados mais recentes aí, publicizados no último final de semana, né, o Brasil, a União pratica uma renúncia fiscal no Brasil anualmente, uma renúncia fiscal anualmente no Brasil, por a ideia de planejamentos tributários e elisão fiscal, da ordem de 450 bilhões de reais anualmente, em termos de renúncia fiscal. Sabe quanto é que a União gastou com Bolsa Família em 18 anos de Bolsa Família? 490 bilhões de reais. Ou seja, todo ano a União, em renúncia fiscal, tem um Bolsa Família, praticamente. O que a União deixa de arrecadar em um ano, ela gastou em 18 anos de Bolsa Família. Então, notamos as prioridades. Quais são? Nesse campo da economia, sem dúvida alguma. Bom, a criminalidade organizada mafiosa, ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno sociológico, cultural, linguístico, né? E ela tem uma importância monumental nas economias, né? É por causa delas que nós temos uma renovação permanente da estrutura normativa com relação à construção dos tipos penais, como, por exemplo, a denominada tipologia lavagem de dinheiro, né? O tipo penal de lavagem de dinheiro é uma tipologia fundamentalmente provocada em função dos modus operandi praticados pelas organizações criminosas, e que para eles é uma questão cultural, né? Tem uma passagem no filme documentário da RAI, chamado Paolo Borsellino, quando Giovanni Falcone, com a sua procuradoria antimáfia, consegue chegar àquele que era considerado o mais sanguinário representante da Cosa Nostra, que era Salvatore Riina, conhecido como Totò Riina, e a frase de Salvatore Riina, ela é emblemática, e ela é uma frase verdadeira porque está no documentário e não no filme, está nas filmagens da procuradoria antimáfia, quando a procuradoria adentra no quarto que ele estava, né, numa casa no alto da montanha, na ilha da Sicília, e então Giovanni fala assim: você é o último dos grandes mafiosos. Acabou. Tudo acabou, Totò Riina. E Riina olha para Giovanni Falcone e dá uma risada bem sarcástica daquela. É um iluminista. E prolata a frase emblemática, é assim: il signore non ha capito che non ha tagliato la radice dell'arbore, il signore soltanto ha podato l'arbore. La máfia renasce sempre. Ou seja, o senhor não cortou a raiz da árvore, o senhor apenas podou a árvore. A árvore vai renascer novamente, porque ela foi apenas podada. Essa frase é aterrorizante. E ela é tão verdadeira que depois de tudo que aconteceu na investigação Tangentopoli, depois na investigação Manipolita, quem é que foi eleito primeiro-ministro da Itália por 2 mandatos? Exatamente alguém que era investigado como membro de uma organização criminosa mafiosa e proprietário de um clube de futebol chamado Berlusconi. E ele ficou como primeiro-ministro da Itália por 2 mandatos. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Totò Riina tinha razão. Por quê? Porque é uma cultura, porque é uma sociologia, porque é uma linguagem. E o direito não tem estrutura
para lidar com isso. Ou seja, a ideia de combate à delinquência econômica, a ideia de combate aos delitos econômicos, a ideia de combate às organizações criminosas é uma farsa do direito. É uma grande farsa do direito. Né? A ideia, e para aqueles que estão nesse mundo, a ideia do Estado estar aqui observando o que é isso, não é que o Estado queira combater isso, como dizem os grandes escritores italianos sobre a organização criminosa. É que o Estado precisa de informação para não perder o controle e deixar de ser Estado. O Estado precisa saber, né, o que acontece nas organizações criminosas ou como elas operam, não para combatê-las, mas para o Estado não perder a sua posição de Estado. Como faz a religião, como fez o Vaticano, para não perder sua posição religiosa e não ser dominado, né, por esse povo que tem tantos tentáculos. É nessa ideia. E quando você olha o paradigma econômico americano, por exemplo, as multinacionais americanas, o que elas utilizam são metodologias de organizações mafiosas italianas. O modus operandi das grandes corporações americanas de conquista de mercado, de monopólio do mercado, né, de captação de clientela nesse mercado, são fundamentalmente estratégias praticadas pelas organizações criminosas italianas. Nós já temos estudos do número, né, de startups financiadas por organizações criminosas italianas. Ou seja, para a produção, a maximização e a concentração de riqueza. Né? A produção de riqueza que ela é distribuída de alguma forma, mas não distribuída igualitariamente ou, digamos assim, né, pela ideia da equidade, mas sim pela ideia do que significa, né, do que significa a produção de riqueza num sistema econômico, seja ele de qualquer natureza. Né? Aqui eu findo com essa parte e vou para uma parte que é a parte que eu reputo que seria a função a ser cumprida aqui nesse módulo, exatamente nesse quarto eixo, né? Para uma conclusão que seria qual o acoplamento estrutural entre sociedade e economia. E que eu venho estudando se o direito econômico ele poderia funcionar como acoplamento estrutural entre sociedade e economia. Se ele tem estrutura para isso, qual será o direito econômico? E aqui, na minha interpretação, não será o direito econômico a se autodeterminar como o acoplamento estrutural entre economia e sociedade, ou sociedade e economia. Mas esse paradigma de uma economia digital, de uma economia da TI ou da TIC, ou seja, uma economia das big techs é que vai determinar o direito econômico como acoplamento estrutural. E na nossa interpretação, à luz do que está se desenvolvendo, esse direito econômico será fundamentalmente simbólico, porque não interpreto que tenhamos condições hoje, não sei amanhã ou depois, condições cognitivas e linguísticas de produzirmos uma normativa, né, que consiga sistematizar esse mundo tecnológico da produção de riqueza, dessa nova face do capitalismo. Que para as grandes nações, já lhe dou a palavra, Álvaro, que para as grandes nações é extremamente interessante porque elas coordenam o processo. Ou seja, para os Estados Unidos e para a Europa é extremamente interessante porque eles coordenam o processo. Mas para a periferia do mundo moderno, isso pode nos jogar num medievo econômico e tecnológico de subdesenvolvimento extraordinário, porque nós não produzimos nada nessa seara. E quando produzimos é sempre no sentido do acúmulo de riqueza para uma minoria. Então, o nosso futuro pode ser bastante diferente daquilo que se imaginava, por exemplo, nos anos 90. Então, o que será esse direito econômico? Qual será a estrutura desse direito econômico? Ele terá uma parte geral e terá uma parte especial? Essa parte geral, ela será uma cognição filosófica adequada a esse paradigma de uma economia digital e de uma sociedade fundamentalmente virtual para a qual nós nos caminhamos, né? E a parte especial dogmática, normativa, qual será a redação dada, né, a esse direito econômico para a ideia de regulação, de regulamentação, de sistematização dessas atividades econômicas que serão fundamentalmente cada vez mais digital, virtual e, portanto, imaterial? Diga, Álvaro.
Eu estava pensando sobre isso e, assim, eu vejo que, fundamentalmente, a gente tem que reconhecer, óbvio, a falência do direito, né, como a gente conhece, mas se a gente quer promover alguma forma, eu estava lendo um pouco sobre os smart contracts, né, que são contratos que funcionam por si mesmos, né, em uma plataforma, como Ethereum, alguma coisa assim, e que a própria programação é o direito, né? Então, você já programa o contrato ali, já deposita os bitcoins, o próprio contrato, ele já faz a aferição se o serviço contratado ele foi cumprido ou não, e já faz o pagamento, enfim, ele já dispõe ali de todos os mecanismos. E aí, talvez assim, a princípio, eu penso um pouco nessa perspectiva. E aí, obviamente, a gente pode pensar, poxa, mas isso a gente regride ao ponto de um direito contratual, de um direito onde a liberdade dos contratantes ela é imensa. Sim, não tem a menor dúvida. Mas é o reconhecimento da realidade, né? Exato. A gente não pode achar que porque existe um texto escrito ainda em papel e diz que a empresa ela não pode fazer, não pode ser, de que aquilo que ela está fazendo é corrupção, ela achar que porque está escrito ela não vai cumprir. Então, talvez seja mais interessante, né, ao ponto de vista da regulação do direito econômico, principalmente no tocante à internet, é reconhecer essa liberdade ampla e restrita e viabilizar a assinatura de contratos, né, entre Estado e Big Tech, entre minimamente, né, que se regule. Óbvio que quando a gente fala em smart contract, ainda é uma ferramenta muito pouco desenvolvida, porque ela está ali só relativa a, quem sabe, pagamento de serviço, de mercadoria, tudo mais. Mas eu vejo nesse embrião, né, a forma de regulação futura. Quer dizer, olha, a gente desenvolve um algoritmo que pode ser assinado, né, uma forma de compromisso de contrato em linguagem de programação, que pode ser assinado entre Estado e empresa, e que, à medida que a empresa for desempenhando aquela atividade, o algoritmo vai percebendo, vai captando as informações e já vai devolvendo se a empresa ela está cumprindo ou não. Então, ela está né, praticando corrupção ou não. Óbvio que a gente sabe que existem âmbitos, né, que a gente pode navegar. A gente navega na internet da superfície, em que isso é muito praticável, mas quando a gente desce para Deep Web e Dark Web, a gente nunca vai conseguir o controle total. Então, a gente não está falando de extirpar o crime organizado da internet, extirpar, né, qualquer ilícito da internet. Mas talvez, né, eu converso isso muito com o Matheus, que é doutorando também, ele pesquisa direitos autorais, né? Isso. Ele é lá do sertão da Paraíba, né? Exatamente, é de Patos. De Patos, de isso. Souza, mas é de Patos. Aí fez mestrado e doutorado aqui. Isso. E aí a gente fala muito nisso, numa forma de regulação, uma forma de direito que não seja o direito estatal, como a gente conhece, uma regulação dentro da internet. Talvez reconhecer que a internet ela funciona como um sistema autônomo, ela não faz parte do nosso sistema social. Precisa, portanto, de economia própria, ou ela possui um subsistema próprio,
eu não sei se seria o fato de elevar o âmbito da internet a um sistema com seus subsistemas próprios. Sim. Uhum. E considerar os nossos sistemas, né, com algum acoplamento. Seria. Opa! Ou se seria, mas eu não vejo como, pensando na internet, como um subsistema social. Não. Claro que não. Não vejo. Ela funciona com uma autonomia. Sim. E o... Na minha observação, Álvaro, não há como negar a autonomia desse mundo chamado Rede Mundial de Computadores e da sua autorreprodução. Exato. Eu vejo grandes dificuldades para o Estado construir estruturas normativas de regulação com relação, né, a querer ter algum controle sobre mercados, produtos, serviços, atividades. Eu penso que vai sobrar ao Estado, e o Estado observando bem, em função do volume econômico que essas transações conseguem realizar, vai sobrar ao Estado uma regulação puramente arrecadatória. Puramente arrecadatória. O Estado vai se preocupar com a arrecadação. No que diz a ideia de liberdade econômica, o Estado não vai se meter nessa história. Posso estar muito equivocado, mas o Estado sabe que não tem estrutura para esse mundo. Posso estar muito equivocado. Por isso... Não tem meios de fiscalização, exato. Não tem meios de nada. Né? Exato. Essa história da ANPD... Olha... Balela, rapaz. Vai criar uma instituição com, sei lá, 200, 300 funcionários para fiscalizar a internet inteira. É pior do que o pobre dos bombeiros que vão apagar o fogo da Amazônia com aquele cobertorzinho. Sim, exato. Com cobertor de bufa, como dizia minha avó. Não, quando eu vejo esse pessoal falando de LGPD, bicho, eu só consigo interpretar como stand-up. Peguei mais um stand-up da LGPD, desse pessoal que trabalha com LGPD, é stand-up para mim. Virou stand-up porque, enfim. Bom, eu gostaria aqui de colocar nessa segunda parte, colocar 3 perspectivas com relação a esse último momento, esse eixo 4, que eu vou até denominar essas perspectivas. A primeira delas eu vou chamar de a nova economia da sociedade moderna, e aqui traçar o que interpreto sobre isso. A segunda delas eu vou chamar de sociedade moderna e liberalismo econômico, e a terceira delas eu vou chamar de sociedade e economia, o paradigma digital. Então, finalizarei com essas 3 perspectivas para depois ouvir a todos sobre o que assistiram aí das séries e também comentarei as séries que assisti a todas elas. Bom, no que se refere à primeira perspectiva, que vou nominá-la de a nova economia da sociedade moderna, é inequívoco, que, a partir dos anos 60, do século XX, a economia capitalista, para alguns, ela sofre uma série de transformações. Eu vou utilizar a palavra aqui, reinvenção. O capitalismo tem essa capacidade, e eu diria até estrutura, que é a da reinvenção. O capitalismo se reinventa numa facilidade que é assustadora. Essa é a interpretação. Os autores chamam de transformações econômicas ou transformações do sistema econômico capitalista. Eu vou chamar de reinvenção. E, a partir dos anos 60 e dos anos 70, especificamente nos anos 70, com o surgimento dos computadores, e depois da internet, essas reinvenções elas se tornam extremamente complexas do sistema econômico capitalista. Os autores falam de interdependência. Nós interpretamos que o paradigma da economia digital ele não é interdependente, pelo contrário, ele é independente, ele é autônomo. E ele é autônomo em relação, inclusive aqui, indo em direção àquilo que Álvaro falou, em relação aos subsistemas que ele cria.
Ele é independente e ele dá a independência aos subsistemas. Por exemplo, se você interpretar a ideia dos apps como subsistemas desse grande sistema tecnológico, eles são autônomos e independentes na nossa observação. E são, de idêntica forma, também são autopoéticos na nossa interpretação. A ideia das tecnologias de informação, das TIs e das TICs, né, que passam a representar o motor, o veículo de reestruturação econômica do capitalismo, né, na nossa interpretação, inaugura um paradigma. Né? E eu vou nessa direção aí. Não interpreto a internet como um subsistema do sistema social, mas sim a internet como uma sociedade de comunicação econômica, mas também de comunicação social, de comunicação cultural, mas fundamentalmente econômica. Porque mesmo quando nós vamos para a comunicação social da internet, ela tem uma ideia econômica. Ela é só social, ela viabiliza a comunicação social com um objetivo econômico. Ela viabiliza a comunicação cultural com um objetivo econômico. E como já disse aqui, salvo engano, se a minha memória não me falha, Demétrios, né? Tem muita gente, que não é tanta gente assim como relacionada à população mundial, mas muita gente ficando rica, né, com essa ideia de entretenimento, com essa ideia cultural, com essa ideia de comunicação social, com as ferramentas que esses apps proporcionam para a produção de riqueza. É nesse sentido que eu me refiro, digamos assim. Né? Então, só que esse mundo tecnológico de autorreprodução, e que, na minha interpretação, vai em todas as direções que Lund colocou para o sistema social, né? Ela é esse mundo da rede mundial de computadores, esse universo da rede mundial de computadores, ele é autopoético, ele se autorreproduz, ele é autorreferencial, ele é autorreflexivo, né? Ele é circular na minha interpretação. Né? Só que ele exige, para tudo isso, né, 3 características que elas são irrenunciáveis nesse campo, né, que é a ideia de inovação numa velocidade sempre maior, a ideia de produção e produção sempre maior, e a ideia de difusão sempre maior. Então, tem 3 palavras que me parecem traduzir esse mundo: inovação, produção e difusão. Né? Porque esse mundo só existe por causa de uma perspectiva de massas. Ou seja, todos têm que ter um smartphone, todos têm que ter acesso a um Wi-Fi, todos têm que ter o quê? Tem que baixar um app, todos têm que não sei o quê. Ou seja, a ideia de massas. Na economia, é sempre preciso ter consumidor. E na economia digital, não é diferente. Ou você tem consumidor, ou você não tem economia, digamos assim. É isso que posso traduzir nas minhas palavras como a nova economia da sociedade moderna. Uma economia digital, uma economia virtual, uma economia imaterial cada vez mais. O que isso vai construir de inclusão e de exclusão social, porque não tem como, e aí esse é um paradigma infindável, né? Seja em matéria política, seja em matéria econômica, seja em matéria cultural, seja em matéria científica, não há como fugir desse código binário inclusão-exclusão. Quem vai estar do lado de dentro do cordão sanitário e quem vai estar do lado de fora desse cordão sanitário. Se é uma minoria que vai estar dentro e uma maioria que vai estar fora, vivendo da superficialidade, ou se nós teremos cada vez mais inclusão. Aí, sobre isso, não me aventuro a produzir discurso algum. A segunda perspectiva, denominada de sociedade moderna e liberalismo econômico, ela diz respeito especificamente ao direito, que é a ideia de regulação e de regulamentação dessas atividades. Nós temos marcos regulatórios na União Europeia, no direito da common law americana, na realidade jurídica japonesa. E todos esses marcos de regulação ou regulamentação, né, que nós estamos assistindo, eles surgem por uma ideia de liberação de mercados, por uma ideia de cada vez mais surgimento de produtos e serviços, por uma ideia de proporcionar cada vez mais estrutura ou infraestrutura, e infraestrutura aqui que nós estamos falando é infraestrutura de telecomunicações,
Está aí o leilão do 5G no Brasil e que aconteceu nos Estados Unidos em 2019, que vem acontecer para nós aqui só anos depois. Então, a ideia de regulação que nós observamos, ela é fundamentalmente daquilo que Álvaro mencionou lá atrás, de liberado, uma ideia liberalizante. Não penso que o Estado vai se arrogar no sentido de um intervencionismo jurídico nas liberdades econômicas dessas empresas, que o Estado, diria eu, e posso estar cometendo um equívoco, quem tiver mais informações que possa traduzi-las aqui, do que virá em termos de produtos e serviços que o Estado nem conhecimento ainda tem sobre isso, e que, portanto, se aventurar nessa ideia de regulação ou regulamentação, como já disse no passado, será investir no fracasso, ou, então, partir da ideia de que será puramente um ordenamento jurídico simbólico. Outro ponto dentro dessa perspectiva de sociedade moderna e liberalismo econômico é a ideia do próprio Estado, né, observar que faz-se necessário incentivo ao lançamento, né, a partir, ou seja, incentivo ao lançamento de produtos, de serviços, de infraestrutura, a partir exatamente não do Estado, mas a partir exatamente dos agentes privados, dessas grandes corporações, dessas empresas de tecnologias da informação. Ou seja, os projetos digitais, né, serão, sem dúvida alguma, o resultado dessa economia de massas, e o Estado não contribuirá com isso. Isso é, na nossa observação, uma realidade dos mercados tecnológicos, e não do Estado. E, portanto, o Estado, como disse anteriormente, ao Estado caberá, na minha interpretação, uma regulação de direito econômico fundamentalmente voltada para a arrecadação fiscal, para a arrecadação tributária, e não para a ideia de um intervencionismo jurídico estatal de regulação dessas atividades, desses produtos, desses serviços, da criação dessas infraestruturas. Não penso que o Estado tenha estrutura para isso. E sobre a terceira e última perspectiva de uma sociedade e economia como um paradigma digital, o que conseguimos observar é uma economia de uma informática, né? Uma economia fundamentalmente de informática e de redes de telecomunicações, ou seja, uma economia fundamentalmente digital. A organização, né? Uma liberalidade para a organização de acesso, né? Para o intercâmbio interativo. Intercâmbio interativo, quando nós falamos aqui, refere-se a texto, a voz, a imagem, né? Eu sinceramente, eu observo esses jovens que estão aí no ensino, no início da graduação, né, com a ideia dos novos modelos de intercâmbio, né? Porque eu desde lá da graduação, que fui estudante de iniciação científica, depois, né, ou seja, minha vida é de estudante bolsista, de pesquisador bolsista, né? Na graduação fui bolsista de iniciação científica da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No mestrado fui bolsista do CNPq, no doutorado fui bolsista da CAPES, no pós-doutorado fui bolsista da CAPES, e no doutorado também tive bolsa da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, com recursos da União Europeia. E eu tive a oportunidade de ir a diversos lugares do mundo presencialmente, fisicamente. E agora esses intercâmbios, né, que se mostram num sentido bem romântico, bem lúdico, que é o interacionismo digital, né, desse intercâmbio de você conhecer a universidade sem sair do lugar. Ou seja, não sei como nós teremos oportunidade para estudantes de graduação visitar esses países, ou se a sua visitação será sempre uma visitação de intercâmbio interativo, de texto, voz e imagem, mas não de presença. Não de presença, ou seja, eu saberei o que é a Universidade de La Sapienza porque eu apareço aqui numa aula remota e porque eu adentro a biblioteca da Sapienza e eu posso fazer o download e tal. Sim, mas você nunca irá à Universidade da Sapienza, né? Você, então, não terá a oportunidade de passar meses em Roma para poder ir lá visitar o Vaticano, né? Ir na Capela Sistina, ir lá na Capela São Pietro, passar a mão no pé de Pedro, né? E fazer um pedido, aquela coisa toda, né? Tomar uma Nastro Azzurro
olhando para o Coliseu, ou para Fontana di Trevi, ou para a Piazza di Espanha, ou para a Piazza del Duomo, né? Ou lá no Jardim Borghese, enfim, o Louvre para você será pela tela do seu tablet ou do seu smartphone, né? Você não adentrará o Louvre para ver, né, aquela jovem, né, de Da Vinci, né, que está lá até hoje, né? Você não tomará um café olhando, né, para as torres de Notre Dame reconstruídas e tal. Você verá tudo por aqui, por essa tela de computador, do seu smartphone ou do seu tablet. Eu digo pessoas nas condições que eu estava quando eu estava na graduação, né? Não sei qual é o grande sentido civilizatório disso, cultural disso, científico disso. Terá um sentido? Sim, sentido sempre terá. Como dizem os construtivistas, nós, Luciano, só existimos porque vivemos em busca de sentido. Porque no momento que deixarmos de buscar o sentido, nós mesmos colocaremos fim à nossa existência. Então, não sei qual será a realidade disso ainda, mas isso está sendo começado de uma certa forma, né? As próprias coordenações internacionais das universidades com seus programas digitais de intercâmbio interativo, né? Mas não presenciais. O quanto será o lastro dos intercâmbios presenciais no futuro, né? Ou eles se resumirão, digamos assim, a esse mundo digital? Outra questão, e essa é um terceiro tópico dentro dessa perspectiva, é a ideia da estrutura que foi proporcionada por esse advento digital, por esse advento tecnológico e imaterial. Nós já temos uma infraestrutura tecnológica, né? As grandes nações do mundo têm, as periféricas também terão essa mega estrutura proporcionada pelas realidades das economias e culturas digitais ou virtuais, né, que estão em desenvolvimento. E aí eu me dirijo a alguns espanhóis quando escrevem que o futuro será uma sociedade virtual, uma sociedade digital, né? Os produtos, os serviços, entretenimento, cultura, ciência, lazer, tudo terá uma estrutura digital para o gozo, para o desfrute, né? Não sei exatamente qual será o grande sentido, volto a repetir disso, mas que tem um sentido, tem. Enfim, essas são as perspectivas que podem se traduzir em realidades, porque estão no início. Em alguns países elas já são realidades, só que em muitos países, ou os países das grandes economias, e a que eu me refiro à Europa Central e aos Estados Unidos, isso tem um sentido, e um sentido já declarado, porque são países, por exemplo, os países europeus são países com lastro social que a periferia do mundo moderno não tem, né? Então, isso tem um sentido traduzido. As condições sociais nesses países são bastante diferentes. Demetrio, meu 5G caiu. Muito... Relaxa, é porque ele está em processo de implantação. Então, como está em processo de implantação, tem esses problemas na tecnologia, mas depois ela se estabiliza, e aí você... Demetrio, você verá que no 5G você vai aparecer uns 10 anos mais jovem. Eu vou aparecer uns 20 mais jovem no 5G. Minha voz será tipo a voz de Calbi Peixoto, alguma coisa assim, entendeu? Bem nesse sentido, né? Enfim, era isso. Gostaria que, antes de chegarmos ao final, aí pudessem manifestar sobre o que interpretaram das séries que estão assistindo, se já conheciam, se já tinham assistido, e qual é a sua ideia sobre o que será esse direito, enfim, como dizia Maurício Ribeiro Lopes nos anos 90, lá em São Francisco, nos próximos decênios. O que será o direito nos próximos decênios? Nós estamos na primeira metade dos anos 90. Ele diz, você, jovem, você, Luciano, que vem daquela capital do agreste meridional de Pernambuco, chamada Queimada Grande, que passei por lá, passei por Queimada Grande, por São Bento do Una, passei na padaria, eu até podia comprei umas bolachas sertanejas lá da padaria sertaneja em São Bento do Una, da família dos Passou em Belo Jardim Pesqueira? Só não passei lá em Pesqueira, Domingos. Vinha de Paulo Afonso, passei por Lajedo, fiquei em Lajedo comendo uns espetinhos, tomando uma cerveja, encontrando uns amigos com quem joguei futebol no Náutico. Aí fui para Queimada Grande, com quem joguei futebol no Náutico, nas escolinhas do Náutico, A, B e no Juvenil.
até o junho. E aí fui para Queimada Grande, tirei uma foto na frente da bodega de Dona Lia, né? Porque não poderia deixar de ser, que era onde eu ia jogar bilhar, tomar meiota de pitu e chupar 2 umbu, né? Com um pedaço de charque crua, que era o dinheiro que só dava para isso. E aí passei em São Bento para minha mãe visitar a igreja na qual ela casou. Nessa viagem, tive a oportunidade com a minha mãe de assistir 2 missas, uma em Lajeado, outra em São Bento do Una, né? Ou seja, já cumpri minha cota no cristianismo, nessa minha passagem por aqui, já cumpri minha cota, né? Porque minha mãe, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha tem imunidade. Então, que ela me pede, e se ela diz, Luciano, você vai para a missa e vai ficar sentado aqui, eu digo, sim, senhora, mas é claro, se a senhora está dizendo, mas é claro. Com minha mãe funciona assim, não sei qual de vocês, mas com a minha funciona assim, e ainda digo assim, e gosto muito, entendeu? Mas você veio de Paulo Afonso, passou por Garanhuns, então. Passei em Garanhuns, claro que passei em Garanhuns, passei lá no Relógio das Flores, passei na Água, ainda conversei com uns amigos do tempo do Colégio Diocesano e tal, passei por lá. E de São Bento fui para Belo Jardim, Caruaru, passei na capital mundial do jeans, em Toritama, né, de Caruaru, Toritama, e cheguei aqui na The New York City of Nordeste Brasil, também conhecida como Campina Grande, né? Estamos de volta. Mas a partir de radiação cósmica. Exato, mas a partir de segunda-feira já pico a mula para outro litoral, que não quero conversa não, porque só se vive uma vez, como dizia meu avô, né? Enfim, muito bem. Diga aí o que estão interpretando, quais são as ideias, tiveram algum start cognitivo para as suas pesquisas, enfim, o que acontece? Eu estou pensando mais em chamar vocês para montar uma startup do que no direito propriamente. Eu acho que se vocês toparem... Eu tive até uma ideia, sabe? Uma ideia, Demetrio, que vai dar um dinheiro da porra. Vai dar, economicamente é melhor, né? Olha, sabe uma ideia que pode dar um dinheiro da porra? É criar um app de observatório do VAR no futebol brasileiro. E aí criar mesa redonda para ficar discutindo o VAR pela internet, entendeu? Não sei o que é isso, o juiz tem que ter, o juiz não conhece a regra, não sei o que. E cobrar R$1. Eu acho melhor aproveitar essas histórias de aposta que estão fazendo, né? Aposta de jogo de futebol. Sim. Betfair, não sei o quê, né? Esse negócio, exatamente. Né? E fazer um só de aposta em VAR. Apostar que o juiz e o VAR não vão acertar. Aí já dá dinheiro. Vejo que a Mas aí a gente pode, vamos trazer. E aí a gente já traz para uma pós-graduação. Pirâmide, já vira aí uma organização criminosa, né? Mas a gente pode fazer isso também em relação aos votos do ministro do Supremo, pelo menos a gente traz o viés jurídico. Né? Esse aí. Aí eu já vou comprar uma passagem naquela nave americana que estão fazendo viagem lá para Marte, viu? Eu já vou comprar um bilhete para mim. Porque você não chega em qualquer boteco para não estar discutindo sobre os votos do ministro do Supremo mais não, viu? Agora é todo canto. Não existe, não. Aquela ali, Intermar, que você conhece bem, eu vi você passando semana passada, acho que foi na sexta-feira à noite, eu acho. Tem aquele hambúrguer texano, né? Aquele negócio muito bom, por sinal. Eu estava lá sentado, mas quando eu lhe avistei, você já ia na frente do Santiago, assim, mais para frente, e não deu para gritar, não. Mas ali, meu amigo, você senta ali, todo mundo fala. Tem uma bodeguinha que vende queijo ali na esquina, ali, e tem uns senhores mais de idade, mas você passa lá para comprar queijo, para comprar manteiga, tudo. A conversa é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, uma startup a gente vai vendo a pauta do Supremo e vai colocando um Betfair sobre como cada ministro do Supremo vai votar. Então, vai chamar o quê? UseBet? UseBet? Pode ser UseBet como estão. Mas para falar sério mesmo, eu acho que principalmente esse último eixo, assim, em relação ao que eu pesquiso, ver que assim, as empresas,
essa empresas, esse capitalismo de plataforma, principalmente depois de assistir, eu já tinha assistido o Dinheiro Fácil e agora com essa startup, aí eu percebo que me parece que essa tecnologia agregada, essas formas disruptivas, né, de novas formas de negócio, esses que aparecem, nós só estamos vendo realmente o que está como chama? No shallow. Agora eu disse shallow, agora na superfície. Na superfície. Né? Na superfície. E ainda assim é uma discussão muito forte sobre que eles não devem ser alcançados pela legislação trabalhista, né? Ou que pelo menos a legislação existente não se adapta mais de tão disruptivo que eles são, e a necessidade de se criar outro tipo de classificação. Não sei, né? Tem juiz aí dizendo que trabalho categorizando o Uber como trabalho intermitente, né? Eu não sei se isso é a solução, mas o fato é que eu fico pensando que todas essas espécies, ou esses tipos de negócio trazidos por esse capitalismo de plataforma, esses que aparecem aí são a ponta do iceberg, né? Porque tem negócios muito, 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 muito maiores sendo feitos por caminhos que simplesmente não aparecem e que estão muito, muito além, né? O Estado é que está aquém, né? Tanto no sentido da velocidade com que essas transformações acontecem, de alcançá-los e regulá-los de qualquer ponto de vista trabalhista, tributário, penal, né? E eles têm seu próprio tipo um universo paralelo, realmente, onde se ganha muito dinheiro e que às vezes as consequências também são reais, né? A startup também mostra isso, né? Vem dinheiro, morre gente, enfim, tem uma série de consequências aí que não acontece no mundo virtual, não acontece no mundo real. Tem nesse mundo das organizações criminosas, tem um documentário italiano que mostra, por exemplo, como essas famílias elas interpretam que aquilo é negócio, né? Obviamente, como elas cognitivamente sempre estão à frente e já observaram o mundo tecnológico e estão migrando para o mundo tecnológico uma série de suas ações para continuar produzindo riqueza, né? Tem uma passagem que eu reputo interessantíssima. Tem num livro de Saviano que ele narra isso. É um episódio da 'Ndrangheta. É o seguinte: a 'Ndrangheta ela monta um núcleo em Hoffenheim. Ela monta um núcleo ali na cidade da Alemanha. E geralmente é uma pizzaria, um restaurante italiano, tal, né? Que é para a galera se encontrar. Mas o negócio é outro. O negócio é outro, não é restaurante. Eu acho muito engraçado. Os observadores dizem assim: essa cultura italiana, a única coisa da economia italiana, a cultura italiana, é esses restaurantes, essas pizzarias. Tu que pensa. Tu que pensa, mané, que italiano está preocupado com pizzaria ou restaurante. E aí tem um episódio que, na verdade, eles montam esse núcleo porque no final dos anos 80, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, a máfia migrou, né, dos produtos que ela trabalhava, né? Trabalhar com jogo, bebida, prostituição, e migrou para o mundo dos tóxicos, né? Da heroína, da cocaína, e, obviamente, manteve esse mundo do tráfico de pessoas para exploração sexual, do tráfico de pessoas para imigração, tal, mas ampliou o seu mundo com os produtos, com um produto de consumo, que são as drogas, e né, que principalmente as sociedades desenvolvidas adoram as drogas sintéticas. E teve um problema, né? Teve um problema com um grupo rival lá na Alemanha, e a mensagem chega, né, em Reggio Calabria, dizendo assim: olha, nós estamos tendo problema. Tivemos um dissidente que se aliou a um grupo, acho que era um grupo canadense, não sei o que lá, e está tendo problema. E aí o chefe, o capo da 'Ndrangheta lá em Reggio Calabria disse assim: sem problemas, o nome e a foto de cada um. E eram 6
as figuras que estavam causando problema. E o camarada fornece, o capo chama 4 colaboradores, e assim, daqui, não vão de voo, não, vocês vão sair daqui, de Reggio Calabria com uma Mercedes, vão lá, resolvam a questão e voltem. Os caras chegam, né, chegam na cidade, esperam uns dias lá, e quando os 6 estão jantando no restaurante italiano, esse grupo de 4 entra e metralha todo mundo. Os 6 e quem estava de garçom, enfim, não sobrou ninguém no restaurante, pegam a Mercedes e voltam. E deixam no restaurante a imagem de um santo que é o padroeiro dessa família, o padroeiro da 'Ndrangheta, né? São Miguel, e deixam lá. Ora, não interessa o mundo econômico no qual essas organizações vão estar. Quando a questão aparecer de ameaça a elas, elas operarão nos modos que tem que operar, como dizem os italianos. Luciano, quando arriva o momento, deve minimizare le complessità. Ou seja, elas minimizam as complexidades. E minimizam as complexidades com um interesse econômico. Como as grandes empresas, as grandes corporações americanas fazem quando se sente ameaçada por alguma outra criação, vão lá ou compram a outra empresa, ou compram a outra indústria, ou levam ela à bancarrota, enfim, ou quando querem conquistar mercados, monopolizar o mercado, etc, etc. Isso é o mundo econômico. Não há espaço para o iluminismo na economia, né, nesse sentido. Enfim, quem quiser se manifestar, fique à vontade, deixe aí, como diria o pastor, né, da Universal, deixe sua mensagem, né? Não esqueça o dízimo, porque Jesus está contando com você, né? Então, aqui não vai ter dízimo, pode ficar tranquilo. Professor, eu posso dizer que para mim é sempre um privilégio ser seu aluno, seja aqui, seja em outras instituições a nível de palestras, e que essa disciplina sua, apesar de figurar no programa como uma disciplina facultativa, para mim foi obrigatória, porque ela contribuiu necessariamente para a minha pesquisa no doutorado, e as obras que o senhor me passou, as leituras que eu venho fazendo juntamente com as suas aulas aqui, elas, no mínimo, vão construir cerca de 2 capítulos da tese. Então, já me ajudou bastante. Esse último eixo que foi tratado hoje, ele praticamente vai me render também futuras pesquisas, quem sabe num pós-doutoramento dentro da situação. Agora, eu vi que na oferta de disciplinas do semestre que vem, o senhor talvez também tenha outra disciplina na sexta, não é? A outra é os mundos né? dos direitos humanos. Para observarmos essa farsa chamada direitos humanos. A ideia, o que eu tinha pensado era para saber do senhor aqui se a disciplina do próximo semestre, ela também, de certa forma, teria alguma convergência com essa, ou seria algo completamente oposto? Seriam temas divergentes? Dava para fazer um complemento? Porque eu me matricularia também para complementar minhas pesquisas, né? No caso da outra disciplina, inclusive, eu não iria oferecer, né, porque estou terminando esse módulo aqui, estou com um módulo no outro programa que só termina em fevereiro, né? Então, eu tinha me pronunciado que não, mas Gustavo assumiu a coordenação recentemente, me fez o pedido, disse, Luciano, não, mas para a gente completar a grade e tal, eu só pedi um tempo para eu reformular o programa, porque o programa será uma crítica incisiva à ideia de direitos humanos desenvolvida no Brasil, que, na minha observação, ela é piegas, né? Não se observa os direitos humanos pela função que ele cumpre na sociedade moderna, mas sim quando se fala de direitos humanos no Brasil, se fala de religião, se fala de moral, o último a se falar é de direito, para se falar de direitos humanos, né? Então, eu tenho uma interpretação de qual é a função que os direitos humanos
cumpre na sociedade contemporânea, a partir dessa invenção terminológica em 1945, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, meu pensamento é extremamente crítico à ideia da formulação teórica dos direitos humanos, à ideia da fundamentação dos direitos humanos, à ideia do próprio limites dos direitos humanos e, fundamentalmente, a ideia de epistemologia dos direitos humanos. E aí a minha crítica é, sem dúvida, nesses campos que se fala muito no Brasil. A metodologia ela é praticamente igual a essa, porque ela é uma abordagem pela teoria sistêmica, então a metodologia não muda, mas os eixos, os conteúdos, sem dúvida alguma, mudam. Então, vou tratar aqui, ou vou tratar lá no módulo. Eu ainda estou rabiscando o programa, estou terminando umas pesquisas. Essa última semana e meia não deu para tocar no programa, exatamente porque tirei esses dias de férias e também para levar minha mãe para um passeio que ela estava precisando, para visitar muitos parentes e tal. Mas a minha ideia é tratar dos direitos humanos sobre sociedade, sobre a própria ideia do jurídico, sobre a ideia filosófica dos direitos humanos, dessa ideia de fundamentação à epistemologia, que eu interpreto que tem muitos problemas, digamos assim. Não problema no sentido de problema, mas muita superficialidade. Então, eu muito agradeço pelas aulas. E eu estou lhe devendo uma aparição lá onde você dá aula, né? Que a gente tinha mas a gente vai voltar. Eu acho que esse semestre que vem a gente já está todo presencial. E aí você me paga a meia garrafa de cana que você está me devendo também. E os pizzo. O pizzo. Por aí. Ai, Jesus. Muito bem, jovens. Então, concluímos? Concluído? Certíssimo. Então... Agradecer também, né, aproveitando aí a fala de Yelman, agradecer, professor, pela dedicação nas tardes das sextas, né? Foi um prazer conhecê-lo e desfrutar da companhia de todos. Muito bem, doutora. Muito bem. Lembre-se, agora sim, nós estamos no direito. Então, lembre-se do prazo. Tem um prazo no direito. Não adianta interpor o recurso no dia seguinte ao prazo decadencial. Ele vai ser julgado intempestivo, né? Nós sabemos dessa linguagem, né? Conhecemos essa linguagem. A não ser que seja dilatório, né? Não seja peremptório, né? Aí já é teoria da argumentação, né? Não, estou brincando, pessoal, mas, por favor, cumpra o prazo. Não vem assim, professor, minha avó morreu. Eu tive aluno de graduação que teve vó que morreu umas 3 vezes na graduação. Teve um dia que eu falei para a menina, mate pelo menos o cachorro, não mate mais sua avó, não. Entendeu? Uma coisa assim. Vai ver que a avó dele era meio que nem João Grilo. Se está morto, se está vivo, se está morto, se está vivo. Aí ela já sofreu demais. Teve uma no CCJ da UEPB que eu achei a coisa mais engraçada. A menina pensou que eu ia ficar pé da vida com ela. Fiquei nada, né? Ela disse, professor, eu não vim... que eu dava aula nessa disciplina de linguagem e argumentação jurídica 2 dias seguidos, né? Terça e quarta, pela manhã. Aí ela assim, eu não vim ontem, terça-feira, professor. E aí eu cheguei aqui hoje na sala, já fiquei sabendo que o senhor já marcou prova para a próxima semana, né? Eu disse, tal, assim, mas assim, é que minha avó está com problema de saúde e na próxima terça-feira eu não vou poder fazer a prova. Eu disse, tá certo, mano, você tem direito à reposição, está lá no artigo 122 do Estatuto da UEPB, você pede, na época que se preenchia um formulário, né, e pedia a reposição, você pede reposição, não tem problema nenhum, não. Eu disse, tá certo. Ela disse, então tá bom, tudo bem. Eu disse, tranquilo, senhorita, não tem problema, não. E aí, tudo bem, né? Aí apliquei a prova na terça de manhã, tal, quando saí, aí na terça-noite eu dava aula de criminologia, né? E aí os meninos terminaram a aula de criminologia e disseram, Luciano, tá tendo lá um negocinho assim, lá no Picanha 200, vamos tomar uma Heineken lá, rapaz? Lá tem uma mesa de bilhar também. Eu digo, opa! Eu disse, nós estamos dentro. Pronto.
Quando eu chego no Picanha 200, né, que eu estou tomando uma cervejinha, que olho lá no fundo, numa mesa, conheço aquela figura. Me aproximando da mesa, me aproximando, aí ela, professor, o senhor aqui? Eu disse, não, eu não, você. Sua avó não está doente? O que é que você... mas ela melhorou um pouco, tal, não sei o que. Tranquilo. Né? Estimas de melhoras ainda, mais ainda para sua avó. E aguardo semana que vem para a reposição. Ela disse, não, na reposição eu apareço, tranquilo, sem problema algum. Lembre-se do prazo, 30 de janeiro. 30 de janeiro, 30 de 1 de 2022. Eita, já estaremos em 2022. Eu não sei nem se eu estarei vivo. Mas o e-mail está lá. Vocês mandam para o e-mail. Manda para o e-mail, que o e-mail vai receber. Eu não sei, mas o e-mail vai receber. Ele vai estar lá. Não diga nem isso, senão a gente vai entrar na discussão dos direitos sucessórios digitais, né? Já está gravado aqui, Danara. Seu e-mail. Já está gravado aqui. Já vou deixar gravado aqui. Pronto, olha. Se eu estiver morto, esse pessoal vai enviar o texto no dia 30 de 1 de 2022. O e-mail é o e-mail funcional do Luciano Nascimento, lucianonascimento@servidor.uepb.edu.br. Se constatar o texto desse pessoal no meu e-mail, então está cumprido o módulo, então pronto, tá beleza. Já está declarado aqui. Jargão, professor, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente... Se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu não estarei vivo. E você vai estar bem na fita. Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos e todas. Bom final de semana, boas pesquisas. Juízo. Até mais, pessoal. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, gente. Interromper aqui. Tchau. Interrompido.